novamente estudando, fazendo um aprimoramento através dos ensinamentos de Meixo Sama, tanto aprimoramento de conhecimentos como de elevação do nosso Tie, que é o assunto da aula de hoje. Essa pergunta que foi feita a Meixo Sama, eu sempre achei ela muito interessante. Em primeiro lugar, alguém ter coragem, né, de fazer essa pergunta para Meixo Sama. Em segundo lugar, pela resposta dele, né? Ele fala, não, você não tem que forçar, tirar o pensamento negativo, você só está provando que você os tem. Aí eu ficava intrigada, como assim, né? Então vamos deixar fluir o pensamento negativo, é isso que Meixo Sama fala? E levou algum tempo para eu entender, através das aulas do reverendo Nakahashi, ele já falou sobre esse assunto, aí eu consegui alcançar e é hoje isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando Meixo Sama fala, não é certo forçar, ele está falando para a gente estimular, para a gente alimentar? Não, não tá. Quando você identifica um pensamento negativo, e surgem muitos ao longo do dia, né? Tanto os de raiva, você ficar irritada com determinada situação, lembrar um fato desagradável, que você pode até ter se magoado com alguém, ou diante mesmo de uma notícia ruim que você assiste na televisão, vira um pensamento, né, mais indignado. Isso surge naturalmente. Nós todos somos seres humanos em evolução, não tem ninguém aqui santo iluminado, né? Então ele surge. Aí o que Meixo Sama fala? Não adianta você forçar de não os ter. Ele vai surgir, ele brota, ele surge lá do seu íntimo, você nem sabe de onde, não passou, todos vocês já não passaram por tal situação? Ai, não sei nem de onde surgiu esse pensamento. E tá lá na sua cabeça, né? Como que você vai fazer? Viver tensa o dia inteiro para não pensar? Não tem como. Então, ele fala, não adianta forçar. Em seguida, sabedoria conforme o nível espiritual, ele ensina a fórmula verdadeira para a gente sair do nível de brotar um sentimento negativo, um pensamento negativo, algo que é prejudicial para o nosso corpo espiritual, porque esse tipo de pensamento produz nuvens, né? E também pode ser prejudicial se você está tendo um pensamento negativo, um sentimento em direção a alguém, a alguma situação. Você está contribuindo para a negatividade. Meixo Sama não fala que o nosso pensamento inclusive influencia o clima? Pensamentos revoltados geram um clima árido, pensamentos lamuriosos geram frio excessivo. Então, quando você preserva, mantém esse tipo de pensamento, você prejudica seu corpo espiritual, o ambiente onde você mora, onde você vive e até mesmo o mundo espiritual da localidade inteira que você mora. Então, a gente não tem como impedir, não tem como combater, mas ele ensina a fórmula para a gente sair do nível de mantê-los, né? Então, elevando o seu nível espiritual, através da dedicação, da oração, da leitura do ensinamento, você acaba se elevando, né? Elevando seu Yukon. Em níveis mais elevados, esses pensamentos negativos, eles não existem, você não está nessa afinidade, você não está nessa vibração. Você passa a ter pensamentos ligados cada vez aos níveis divinos, né? Conforme eleva-se o seu Yukon, você se aproxima das camadas espirituais superiores. Então você entra nessa afinidade e é isso que vai passar a brotar na sua alma espontaneamente, sem você ter que combater, sem você ter que reprimir, sem você ter que lutar contra. Ele fala que de acordo com o nível da nossa elevação, o pensamento fica tão forte, tão sutil, mas ao mesmo tempo tão forte, que a gente consegue inclusive se comunicar pelo sonem. Isso é algo, eu acho, ainda muito distante da nossa realidade, né?
Nós ainda vivemos rodeados no dia a dia por preocupações. Mas um exemplo é aquele que ele dá também ensinamento, quando você lembra de uma pessoa pouco antes de encontrar com ela. Isso é comunicação pelo sonem, né? Então, acho que todo mundo já vivenciou essa experiência. Então, já conhecemos como é, né? A comunicação pelo sonem. Seguindo o que ele ensina, a gente consegue elevar o nosso nível e ter uma maior facilidade nesse assunto, né? E essa é a aula de hoje. Exercitar, na verdade, a religiosidade para a elevação do nível espiritual e, por consequência, ter naturalmente pensamentos e sentimentos mais elevados. Tá bom? Muito obrigada.